Você pesquisa, estuda, faz curso, assiste vídeo, anota tudo e ainda assim continua sem começar. E o mais irritante é que você nem tá sendo preguiçoso, você tá trabalhando, tá investindo tempo, energia, às vezes dinheiro, mas aquele projeto, a mudança, aquela decisão que você quer tanto tomar, continuam no mesmo lugar. Hoje eu quero conversar com você sobre o que está acontecendo e te mostrar 3 perfis diferentes de quem trava nesse ciclo. Se você tá travado aí, eu tenho certeza que um deles, pelo menos, vai ser você. E aí, turma, tudo certo? Existe um fenômeno que a psicologia comportamental chama de paralisia por análise. É quando o excesso de informação, o excesso de opções ou de pensamentos não te traz clareza. Gera, na verdade, um travamento. A mente fica tão ocupada processando todo tipo de variáveis que existem que ela trava e não consegue tomar qualquer decisão. E existe por trás um paradoxo um pouco cruel. Quanto mais inteligente e cuidadosa é a pessoa, mais vulnerável ela tende a ser a esse tipo de travamento, porque ela consegue enxergar mais detalhes e com isso enxerga mais variáveis, mais riscos, e aí a preparação nunca parece suficiente, porque a mente continua encontrando pontas soltas que precisam ser resolvidas antes de começar. Mas tem algo mais sutil acontecendo aqui que vai além da paralisia por análise. Preparação tem uma função que não é só a de adquirir mais conhecimento. Ela também serve como proteção. Enquanto você está se preparando, você está seguro. Não tem como errar. Não tem como ser julgado. Não tem como descobrir que tentou e não deu certo. A preparação aqui mantém o sonho intacto, porque um sonho que não é testado nunca falha. É importante deixar claro, a preparação não é um problema, tá? O problema é quando essa preparação se torna o objetivo final e não o caminho até o objetivo. Existe uma diferença muito grande entre a pessoa que está se preparando para começar a agir, para entrar em movimento, e a pessoa que está se preparando para evitar essa ação. E se a gente não parar para pensar, elas até parecem iguais, mas quando a gente começa a entrar um pouquinho mais no assunto, vê que são opostas. E é por isso que um pouco mais de clareza importa tanto aqui, porque a saída de uma não é necessariamente a mesma saída da outra. Então eu vou te mostrar aqui 3 perfis de quem trava nesse ciclo. Eles são diferentes entre si, claro, e a solução para cada um também é diferente. O primeiro perfil nós vamos chamar de o perfeccionista. Esse é o perfil de quem precisa que esteja tudo certo antes de começar. O plano todo precisa estar completo. O conhecimento precisa estar sólido, claro. As condições, então, nem se fala, precisam estar todas alinhadas. E aí, como o perfeito nunca chega, ele também nunca começa. O perfeccionista, por si só, ele não tem medo de começar. Ele tem medo de errar na frente dos outros. E aí a preparação é uma forma de controle. Se eu souber tudo, se eu planejar tudo, se eu cobrir todas as possibilidades, talvez eu consiga garantir que eu não vou falhar em público. E como essa garantia não existe, a preparação continua. O sinal mais claro, talvez, que exista para esse perfil é a ansiedade que gera na pessoa quando alguém propõe a ideia de começar antes de estar tudo pronto. Cara, de fora pode até parecer que é preguiça, mas é um desconforto real que ela sente. Imagina um designer que quer lançar um portfólio novo, mas ele passa 3 meses ajustando os detalhes, que no fim das contas nenhum cliente vai notar. Ou um profissional que quer pedir aumento, mas passa semanas preparando os argumentos que já estão prontos há muito tempo. O problema não é nem o portfólio e nem os argumentos, é a sensação de que ainda não é o suficiente. Se esse é o seu perfil, a saída aqui é você criar um critério externo e fixo do que é o suficiente para você antes de começar, não depois. Ou seja, você vai definir que quando você tiver X, você começa. E quando X chegar, você vai começar sem negociar. Imagine que você quer criar um canal no YouTube. E aí você define que depois de 3 dias estudando sobre o YouTube, você vai gravar o seu primeiro vídeo. Quando esses 3 dias se passarem,
você vai gravar o vídeo. Depois disso, pode vir outra preparação para o próximo vídeo. Eu preciso ler 10 páginas daquele livro. Quando você ler 10 páginas sobre o livro, você vai gravar o próximo vídeo. Você vai criando esses critérios externos e fixos. São 10 páginas, 3 dias. Seja específico. E por que você vai agir assim e é sem negociar? Porque a sua mente vai sempre encontrar mais algum ajuste, mais algum ponto solto, mais alguma coisa para estudar, mais uma variável. E aí, quando você cria esse critério externo, você retoma o controle para você. Já o segundo perfil é um pouco diferente. Não é sobre o medo de errar, é sobre o medo de escolher. E esse perfil nós vamos chamar de o indeciso. Esse é o perfil de quem está se preparando, mas ainda não decidiu de verdade se quer aquilo. E aí, diferente do perfil do perfeccionista, que a preparação era sobre estar pronto, aqui não. Aqui a preparação é sobre evitar a decisão, porque decidir significa fechar outras portas. E fechar portas assusta. A ilusão que existe por trás do perfil do indeciso é de que mais informação, de alguma forma, vai trazer a certeza que ele precisa. Mas certeza sobre o futuro não existe. E quanto mais você busca, mais opções aparecem e fica mais difícil escolher. Alguns pesquisadores chamam isso de o paradoxo da escolha. Quanto mais opções estão disponíveis, mais difícil e mais estressante se torna tomar uma decisão. Um exemplo para ficar mais claro aqui: uma pessoa que quer trocar de carreira e passa um ano pesquisando áreas diferentes, fazendo alguns cursos introdutórios em 5 campos diferentes, conversando com profissionais de cada campo, e no final do ano ela tá mais confusa do que quando começou. Ah, Pedro, mas as informações foram ruins. Em alguns casos, é verdade. Mas no caso do indeciso, cada informação nova abriu mais possibilidades ao invés de fechar algumas delas. E ela estava buscando certeza onde certeza não existe. O sinal mais claro desse perfil é aquela sensação de que falta só mais uma informação para ela decidir. Sempre mais uma. E essa informação nunca é a última. Se esse é o seu perfil, a saída aqui é tomar uma decisão provisória. Eu falei provisória, não é definitivo. Você vai escolher uma direção e vai definir um prazo de teste. 2 meses, 3 meses, com a intenção clara de que está só testando, que não está se comprometendo para sempre. Isso vai te ajudar a tirar o peso da decisão e vai te colocar em movimento. Na maioria das vezes, a clareza não aparece antes de agir. Ela aparece fazendo. E é importante você saber que clareza nem sempre é o sim. Às vezes é o que você não quer, mas você tira isso da sua cabeça. Aquela possibilidade sai do campo da possibilidade e vira uma certeza. Pelo menos é uma certeza de que você não quer aquilo. Agora você pode testar novas possibilidades. E aí nós vamos para o terceiro perfil, que nós vamos chamar de o insuficiente. Esse é o perfil de quem acredita que ainda não é bom o suficiente para fazer aquilo, que precisa de mais um curso, de mais um certificado, de mais um ano de experiência. E no fundo ele não acredita que esse conhecimento vai fazer uma diferença real na qualidade daquilo que ele vai produzir. O que acontece é que cada conquista nova adia o momento dele provar para si mesmo se ele é capaz ou não. E diferente dos outros perfis, esse não tem o medo de errar na frente dos outros ou de escolher errado. Ele tem medo de se decepcionar, de tentar de verdade e descobrir que ele não era tão bom quanto esperava ser. E enquanto a preparação continua, essa possibilidade não precisa ser testada. Alguns psicólogos descrevem esse padrão como crença de insuficiência. É como se fosse uma voz interna que fica repetindo: eu ainda não cheguei lá, de forma tão enraizada que nenhum tipo de preparação vai mudar isso. Porque nesse caso o problema não está na falta do conhecimento, mas no que a pessoa pensa sobre si mesma. Um exemplo? Um profissional de marketing com 10 anos de experiência, que ainda não se sente pronto para dar consultoria por conta própria. Ele fez
3 especializações, leu todos os livros relevantes sobre a área, acompanha os maiores nomes do mercado, mas ainda acha que tá faltando algo. E aí, quando alguém sugere que ele tá mais do que pronto, ele dá um jeito de encontrar um motivo para discordar. E isso acontece porque essa crença de insuficiência cria uma resistência, mesmo que existam essas evidências externas. Se esse é o seu perfil, a saída aqui é criar evidências para você mesmo através da sua ação. Você vai escolher uma entrega pequena dentro do que você quer fazer e você vai lá e faz. Isso serve para te ajudar a criar uma referência real de que você consegue fazer. Porque se você fez uma vez, você manda uma resposta para essa crença de insuficiência de que você é capaz. Ué, eu já fiz uma vez, então eu posso fazer de novo. Cada pequena entrega dessas aí concluída vai gerar para você uma evidência que a crença de insuficiência não vai conseguir desqualificar tão fácil assim não. Porque ela é real. Foi você que fez. E ela aconteceu. Então é sim uma prova concreta de que você é capaz. Esse profissional de marketing que ainda não se sente pronto pode oferecer uma consultoria gratuita para alguém da rede dele e entregar o melhor que tem. E o feedback que vier, positivo ou negativo, vai ser muito mais útil do que fazer qualquer outro curso. Vai gerar uma evidência real, positiva ou negativa, de que ele consegue fazer ou o que ele pode realmente melhorar. Sai do campo da imaginação. Quando você sabe qual desses 3 perfis é o seu, você já elimina a possibilidade de tentar resolver o problema errado. São 3 saídas diferentes, mas todas elas têm uma coisa em comum. Começam com movimento e não com mais preparação. E se você tá pensando, Pedro, mas eu sou mais de um perfil aí ao mesmo tempo, cara. Isso é algo comum, tá? Mas o que importa agora é descobrir qual deles pesa mais para você nesse momento e buscar resolver o que pesa mais agora. E se você quer entender melhor, porque mesmo depois de começar, as coisas travam sempre no mesmo ponto específico. Eu vou deixar um vídeo aqui, ó, que vai te ajudar com isso. Mas não clica nele ainda. Primeiro você vai clicar aqui no like e deixar o like, que ajuda muito. Se fez sentido para você, faz isso aí, dá uma força. Agora sim, vai lá e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.